Mas aí o que é que a gente faz com os profissionais, arquitetos, designers que querem colocar sua assinatura dentro do projeto de tal forma que não dá espaço para que o cliente opine? Eu acho que deve haver uma conexão do cliente com o arquiteto. Porque se o arquiteto tem o seu estilo, tem a sua assinatura, se o cliente se identifica e ele acha que aquele é o seu estilo, é aqui, naquele ambiente que ele vai se sentir bem, aí vai ser bacana, porque vai conseguir levar o gosto de um com a assinatura do outro. Mas... É como andar na moda mesmo, não adianta eu vestir uma roupa que me faça bem. A gente vive numa sociedade hoje que tem, por essa fragmentação da identidade, a gente tem necessidade de se agregar a algo. Ou de ser aceito. Ou de ser aceito. Então, hoje a gente vive no quê? No tempo das marcas. E marcas são nomes, até na cirurgia plástica, por exemplo. Tem gente que também reúne estética, né? Tem gente que diz, eu fiz minha mama com fulano. Aí fulano já fica com o nome de que é o melhor em mama, ou tem abdômen. Então, isso advém dessa insegurança dessa sociedade atual. Então, a gente precisa se agregar a algo, a gente precisa ser aceito, ser identificado como algo. Você termina perdendo ou não encontrando, simplesmente, nunca encontrando sua personalidade em nome de uma marca, que pode ser tanto uma marca de roupa como um arquiteto, ou um designer, ou mesmo um estilista. Na arquitetura, assim como na moda, existem medidas adequadas para que haja esse conforto? Como seria, digamos, uma sala que cai bem, que é confortável, que tem um bom caimento? Como é que a gente poderia dizer isso? Uma sala que cai bem, que é confortável, isso daí depende mesmo do cliente, entendeu? Então você tem que entender como é que o cliente, qual a rotina da casa. Como é que o cliente, o que é que o cliente gosta de fazer? Ele gosta de receber, ele não gosta de receber, ele gosta de aconchego, ele gosta de ter mais gente dentro de casa. Então é isso que é preciso entender. Não adianta eu chegar num espaço, montar um ambiente da maneira que eu queira, eu como profissional, se depois aquilo não vai ser funcional. Uma questão que a gente tem que sempre levar em consideração, além da estética, é a funcionalidade do ambiente. Entendeu? E isso às vezes é deixado de lado para poder ou atender o gosto do cliente ou atender mesmo ao... Como é que eu posso dizer? A vontade do arquiteto. Esse copiou, colou, que a gente escuta muito. E tem muito essa questão da arquitetura, você vai ter um limite, porque você vai ter que entender o seu cliente. Mas depois que você consegue entrar nessa conexão, você não tem limites. Você pode usar, você pode ir bem além, mas desde que esteja tudo em harmonia. Acho assim que existem nomes que são considerados fashionistas, né? Que é aquela mesma história. A gente não sabe nem se são elas que estão determinando a moda, né? Se elas dão esse pontapé inicial ou se elas são influenciadas, já são usadas pela moda e pelo design. Mas a gente pode citar grandes nomes, né? Como Olivia Palermo, como um Andrea Delao também, que faz parte do jet set internacional e que usa grandes nomes de estilistas de design, está sempre com a novidade, né? Despencando na moda. Então, essas pessoas, de fato, estão sempre sendo vistas. Então, dessa maneira, é muito mais fácil a gente associá-las como elas determinando a nova moda, a nova tendência, né? E quando você fala de moda e tendência e a gente associa ao design, isso é descartável também? É temporal ou você acha que não? Eu acho que a moda é bem cíclica, né? A gente sempre vê coisas que tem uma época, às vezes a gente fala assim, é comum a gente ler nos artigos, saiu no desfile em Paris, será que vai para as ruas essa proposta, essa tendência? Data, né? Às vezes é um pouco datado, é como a gente vê fotos antigas dos nossos pais, né, das nossas mães, aí tem um corte de cabelo, tem uma certa roupa. Hoje em dia é muito mais global, hoje é mais fácil a gente ver uma pessoa, por exemplo, se você andar pelas ruas de Londres, né, de fato, quando você vai para centros urbanos, você consegue ver isso de uma maneira mais palpável.
Você vê pessoas com corte de cabelo completamente anos 60, como você vê pessoas com cabelo totalmente punk, street, pintados, descoloridos, né? Então, e esse cabelo contrasta até com a roupa. Não quer dizer que o cabelo anos 60 vá até o pé. Não, de forma alguma. Perde, né, um pouco dessa ideia caricata, porque antigamente era muito assim datado. Anos 60 era o mesmo cabelo, a mesma roupa, o mesmo corte, o mesmo tecido. Isso, você saía na rua, era todo mundo igual, né? Já hoje em dia não, você vê uma pessoa que ela tá com o cabelo punk, mas a roupa é completamente urbana, ela tá com um corte, usando minimalismo. Então, eu tive agora recentemente em Londres e 2 japonesinhas me chamaram muita atenção, porque elas estavam com um cabelo completamente anos 60, bem curto, aquele corte bem reto, uma franja assim, mas uma boca vermelha, sabe? E um estilo de roupa bem Helmut Lang, uma coisa assim completamente minimalista, bem black, sabe? Uma coisa super diferenciada, tanto que dá essa questão para você, assim, da onde surgiu todas essas referências? E isso é que é o interessante, que as pessoas têm que estar atentas a isso, a identificar o seu estilo e não seguir, assim, o estilo. Qual a diferença do estilo e da moda? A moda tá aí para sugerir tendências e o estilo você alcança para você determinar se aquela moda, se aquela tendência faz parte de você. Há uma necessidade de se educar também o cliente. A gente está falando muito dessa relação do cliente, mas a pessoa que não procura um arquiteto e quer montar o seu ambiente, ela pode fazer isso de uma forma equilibrada. Como é que ela vai conseguir achar esse equilíbrio, achar, digamos, o que lhe interessa, sem ficar exagerado, sem ficar, digamos, misturando móveis de época? Isso daí eu posso fazer uma analogia com automedicamento. Você não pode tomar um antibiótico sem ir no médico. Então, é interessante você procurar um profissional. Hoje em dia tem tantos profissionais, você pode trabalhar com decorador, com design, até com arquiteto mesmo, e ele pode te orientar da melhor forma, porque eu acho que cada um, você pode até ter um hobby de fazer aquilo ou fora de dentro da sua profissão. Mas se existe um profissional que pode alcançar o seu perfil, por que não procurá-lo? Para poder trazer a arquitetura, o design, o melhor da arquitetura, o melhor design para dentro de casa. Ok, e como é que a gente poderia dizer que um ambiente ele pode estar na moda e ao mesmo tempo pode deixar o cliente feliz? O ambiente está na moda, eu acredito que ele tem que ter a característica do cliente. Tem que ter a personalidade, tem que ter o estilo dele. Não adianta eu estar na moda e não estar seguindo o estilo que é meu, vai ficar solto. A ideia vai ficar solta em algum lugar. Então, eu acredito que o ambiente da moda é um ambiente que o cliente entre e faça aqui é meu lugar. E eu encerro o Contemporâneo de hoje com a frase de Farah Carter: o design é a busca constante pela forma. É uma forma de sensibilizar a alma. Ficamos por aqui e até o próximo Contemporâneo.